Continuando com a parte de sistemas de distribuição de ar. O que é que a gente tem mais? Já vimos uma boa parte. O que é que a gente tem mais? Bom, faltaram as grelhas de ventilação. Grelha é um elemento que se fala tanto e tal, e vai aparecer aqui agora a grelha. A grelha, na verdade, eu diria que às vezes é um mal necessário. Bom, se é para retorno dentro de uma instalação, não é um mal necessário, ela é uma solução muito boa. As grelhas são muito utilizadas em ventilação, não tanto para ar-condicionado. Porque em ar-condicionado, nós vamos ver aí nos slides que vamos mostrar a seguir, precisa aplicá-las com um certo cuidado. Já antecipo um ponto fraco da grelha. Nós vimos como é importante ter a indução nos difusores. De tudo aquilo que eu vou mostrar para vocês, grelhas, difusores tradicionais, jet nozzles, difusores de alta indução, e depois, num outro vídeo bem lá na frente, vigas frias, as grelhas são as de menor indução possível. Então, como são as de menor indução possível, obviamente são projetadas para jatos muito longos, porque já sabemos que a indução freia. Então, como eles têm baixa indução, é a velha história, não tem almoço grátis, né? Compensa. Eu não tenho grande indução, em contrapartida, eu consigo tiros ou alcances que eu não consigo com os difusores tradicionais. De novo, a mesma história que já dei um plazinho num vídeo anterior. Se a grelha, a parte superior da grelha, estiver a menos de 30 centímetros do forro, isso é considerado grelha com insuflamento com influência do forro. O jato sai, aqui não está marcado, mas normalmente este ângulo é de 15 graus para cada lado, cola aqui no teto e vai embora. O que é que acontece? Reparem vocês que, como o jato vai ali e como a indução vem por baixo, tá? Se eu tiver as minhas aletas retas, não tiver nada, né? Eu tenho uma abertura de ângulo aqui de 10 graus. O que é que acontece? A velocidade máxima está junto ao teto. Se eu tiver essa numa zona de ocupação, eu preciso saber qual é exatamente também o B02 no gráfico da grelha, para saber a que altura, independentemente de qual é a velocidade ali, eu já tenho uma temperatura de conforto. Uma velocidade de conforto, quero eu dizer. Muito bem. Então o que é que acontece? Acontece que eu abro aqui, né? Normalmente se eu tiver as aletas na horizontal, este ângulo aqui vai, eu falei 15 graus, mas o correto é 20 graus, né, de abertura, né? E para eu não ter uma influência muito grande do ar se misturar uma na outra, bater e dar um grande turbilhonamento, eu devo ter uma separação mínima entre grelhas numa mesma fileira ou numa mesma parede de cerca de 15% do alcance que eu quero na grelha. Lá na frente já vamos falar um pouquinho sobre esse alcance. Pode parecer que o alcance seria esta distância até à parede oposta, mas não é bem assim. Então, um exemplo de selecionamento. Aqui uma figurinha muito bem montada. 10 metros, eu jogo aqui uma certa vazão de ar, eu tenho aqui 3 metros de pé direito, tá? A pessoa aqui não é alemã nem americana, é um brasileiro alto, 1,80 m, né? Tem aqui 1,20 m. O que eu tenho? Eu tenho aqui 13 metros e eu já marquei aqui que o alcance é 3/4. Nós calculamos isto sempre para 75% da distância do outro lado. E eu acho que eu tenho aqui alguns slides que explicam porquê isso. Bom, se não tiver, eu já antecipo alguma coisa agora, lá para trás. É que, na verdade, chegando a 75%, eu tenho induções secundárias naqueles 25% que faltam e eu consigo movimentar o ar também naqueles 25% que estão lá. O diagrama de seleção da grelha não é nada diferente do difusor. É a mesma história que vocês já conhecem. Alcances, que agora aqui são maiores, tenho até 30 metros, determino qual é o meu B02 que eu quero numa determinada altura, procuro o meu VL, vou ali com a vazão e ali me dá a área efetiva da grelha. Aqui não dá um único tamanho. Por quê? Porque as dimensões da grelha são intercambiáveis. Eu posso ter, sei lá, não tenho muito espaço em altura, quero ter uma grelha mais larga e um pouco mais estreita. Não, nos outros casos eu tenho muito pé direito, então eu posso ter uma grelha menor em largura
e maior em altura. Vocês podem perguntar, mas então é só ver as áreas equivalentes? Cuidado, não é isso aí. Eu não posso dizer que peço, por exemplo, ponho um B vezes H de uma que tem 1 metro por 20 centímetros de altura. Então se eu passar para 40, eu preciso ter no mínimo de 50, porque aumentei o dobro de um lado, reduzo para metade do outro. Não é verdade. Na verdade, eu posso até reduzir um pouco mais, porque a área efetiva que se utiliza na grelha é, grosso modo, a elipse cujo eixo maior é a largura e o eixo menor é a altura. Ora, vocês sabem que se a minha elipse for muito achatada, eu perco muito mais espaço nos 4 cantos. Então eu diria, cuidado que a equivalência não é bem assim, mas por que é isto aqui? Porque quando eu tiro aqui a área efetiva da minha grelha, depois eu tenho uma tabela onde me permite selecionar o tipo de grelha. Por que isso? Porque nem todas as grelhas têm a mesma aleta. Tem algumas grelhas arquiteturais, a grelha AH, que é uma coisa bonitinha e ocupa mais espaço, então a área efetiva para a mesma área geométrica é menor. Estou mostrando aqui então de novo agora o exemplo mais em detalhe, 10 metros de alcance, procuro ali um VL, me dá um B02 de 1,2, então é em 10 metros, 1,2 metros cá para baixo, eu tenho uma velocidade de 0,2 metros por segundo. Então eu diria, se a minha sala tiver 2,80 metros, está errado. Por quê? Porque 2,80 metros menos 1,2, 1,80 dá 1,6, a cabeça da pessoa está com uma velocidade maior. Tem que ter no mínimo, digamos assim, 3 metros para eu tirar 1,2, que é o meu B02, e ter a velocidade de 0,2. Venho aqui de novo buscar na esquerda qual é a minha vazão de ar e tiro ali a área efetiva da minha grelha, que eu vou à tabelinha da Trox, em função da grelha, eu decido qual é a grelha que eu quero usar. Bom, aqui então essa tabela, eu já vi lá qual era a minha área efetiva, vejam vocês. Vamos imaginar que a minha área efetiva era, por exemplo, 0,029. 0,029. Se for uma grelha AT, ela pode ser de 825 por 75. Se eu quiser, não precisa ser assim tão espremidinha. Eu vou pôr uma de 125. Vamos ver para onde é que a gente vai. Eu vou pôr uma de 425 por 125. Vejam vocês, eu vim para metade no comprimento, né? E, no entanto, na altura eu não fui para o dobro, né? Fui só para 125. Exatamente por esse efeito da elipse ocupando o espaço de que eu falei para vocês. Vejam vocês que a mesma grelha de 825 por, ou de aqui 425 por 225, que tem 0,29, se for uma AH ou uma AF, que tem a mesma configuração da aleta, eu já baixei de 0,29 para 0,22. Eu perdi praticamente quase 30% da minha área efetiva por essa grelha mais arquitetural. Bom, isso já falamos, é só um pequeno gráfico para dizer quais são as áreas efetivas que nós temos aí. Então temos a geométrica, a de insuflamento, a de retorno, tá? Para as diferentes grelhas que estão marcadas neste gráfico aí. Agora na grelha tem um problema a mais, por isso eu comecei com o difusor. O que eu disse? Que o ar é insuflado frio. E ar frio é mais pesado que o ar ambiente. Então ele faz isto. Mesmo com algum efeito coando, ele tem uma certa tendência a fazer isso. O que é que este gráfico da Trox nos dá aqui? Uma determinada grelha, aqui, tá? Para uma determinada velocidade efetiva de saída da grelha, tá? Para uma determinada vazão, uma determinada velocidade efetiva, este gráfico nos dá aqui do lado esquerdo qual é a diferença de temperatura máxima para eu não ter o problema do jato cair muito rápido que eu posso ter na minha sala. Se eu quero, por exemplo, 24 graus, vamos supor que é um hall de uma fábrica, eu posso permitir um pouco mais, eu quero 25 graus. 25 graus, então eu quero não insuflar tanto ar para economizar energia, vou insuflar a 13 graus, negativo. 25 menos 13 dá 12 para essa grelha. Para ela não cair, você só pode ter no máximo 10. Então, se você tem 25 graus no set point lá dentro da sala, você tem que insuflar a 15, senão vai ter problemas no selecionamento
da sua grelha. Então aqui está basicamente o resumo de tudo aquilo que a gente viu. Vocês podem fazer esse exercício pegando nos folhetos da Trox e verificar esses dados que estão todos lá disponíveis para vocês. Isso já referimos lá atrás, mas aqui de novo, lembram que quando a gente tem aqui, mostrou ali numa grelha que tinha ali um probleminha ali, que o jato caía. Isso só é verdade se a altura disto aqui não é marcada a partir daqui, é marcada a partir daquele grau de abertura de 10 graus para baixo, né? A gente pode ver qual é esta altura. Se for só aqui 25%, o desenho até não está muito correto, né? Porque seria bastante maior, né? Mas é só ilustrativo. Se eu tiver 25 centímetros aqui à altura desta viga, eu preciso que o meu jato aqui chegue pelo menos 1 metro abaixo para eu não ter aquele efeito de o jato cair diretamente aqui na cabeça das pessoas. Muito bem. E se eu não tiver o teto? Em que casos é que eu não tenho teto? Sempre que a parte de cima da minha grelha até o teto for 0,8. Espera um pouco, chefe. Você falou que tinha 0,3 tinha efeito de teto. Agora está dizendo que 0,8 é o mínimo para não ter influência do forro. E se for 0,5, o que a Trox nos diz? Não diz nada. Essa informação não é disponível. É uma zona, é uma espécie de triângulo das Bermudas. Ninguém sabe muito bem o que acontece por aí. Mas vejam vocês. O que acontece com o alcance? Agora eu tenho indução da parte de baixo, indução da parte de cima. Tranquilamente o meu alcance vai ser um pouquinho menor. Tá? Vamos ver o que é que isso tem que ver com os nossos gráficos que nós temos aqui. O catálogo da Trox diz o seguinte: fator de correção. Sempre que a distância do teto for 0,8, sem influência do forro, todos aqueles parâmetros LW, B02, que é a distância, a velocidade é 0,2, e ΔTL sobre ΔTZ devem ser multiplicados por 0,71. O que isso quer dizer? Se eu, naquele caso anterior eu tinha uma grelha que eu conseguia chegar aos 10 metros, tá? Com uma velocidade de 0,2 na zona de ocupação, lembram daquele exemplo? Se for grelha sem influência do forro, eu não tenho mais essa condição a 10 metros, tenho essa condição a 7,1 metros. O que a gente também aqui no Brasil aprendeu? Os alemães não explicaram isso. Bom, então faz diferente. Se você quer utilizar uma grelha sem influência de forro, e você tem, por exemplo, 13 metros lá da grelha para dar os 10 metros, calcula, e você tem que multiplicar por 0,71, pega o 10, divide por 0,71 e calcula como se o alcance fosse aquele alcance maior, para já fazer a correção automaticamente nesses valores que estão aí marcados, tá certo? Se fizer isso, não tem problema nenhum, dá tudo certo. A distância que nós temos, que na outra lá, das grelhas sem influência do forro, vocês lembram, era 0,15 do alcance. Se for sem influência do forro, isso tem que aumentar para 0,20. É um dado importante também a não esquecer. Muito bem, mas nós então já sabemos que o jato desvia. Conseguimos saber quanto o jato desvia? Gente, realmente esses catálogos da Trox têm toda essa informação disponíveis para vocês. Vocês já selecionaram a vossa grelha, já selecionaram em face da vazão de ar qual é a velocidade de saída efetiva da grelha, que vocês têm lá, tá? Vocês também já sabem qual é o alcance que vocês querem da vossa grelha. Eu quero saber, muito bem, insuflei isto, eu quero saber o que acontece, por exemplo, neste caso, a 5,5 metros, é o que está aqui no gráfico. Vem aqui, este gráfico nos dá um ΔTL, ΔTZ máximo que a gente pode ter. Então esse gráfico ΔTL sobre ΔTZ entra neste gráfico aqui, multiplica pelo ΔTZ e dá o desvio. O Y são ΔTZ de 0,4, por exemplo aqui. Eu tenho um ΔTZ de 10, isso me dá 10 vezes 0,4, 4 metros. Significa que ao fim de 5 metros, o meu jato já caiu 4. Significa que não funciona, né? Precisa procurar outra grelha e outra solução. Então, normalmente, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar a velocidade efetiva da grelha, para ela ser mais rápido. Vejam que se vocês aumentarem a velocidade efetiva da grelha, por exemplo, para 5 metros, para as mesmas condições, para aquele alcance de 5 metros, olha onde está a curva de 5 metros, está aqui.
então ele agora só cai 0,05 e não 0,4. Então 0,05 vezes 10 dá meio metro. Se vocês têm 3 metros, está perfeito. Uma coisa que eu devo dizer a vocês é basicamente o seguinte: obviamente que isto está sendo gravado, não tem gente assistindo, então não podemos fazer a clássica no meio ou final abertura para perguntas, né? Um espaço para perguntas. Mas a Trox está sempre disponível. Alguma dúvida, algum questionamento, por favor, entrem em contato com o departamento de marketing da Trox e eles diretamente ou pedirão, se for alguma coisa bem típica de um outro especialista, que um especialista do assunto responda e tire as vossas dúvidas. Estamos aqui para vos ajudar. Muito bem. Tudo aquilo que eu falei até agora é sempre partindo do princípio que as grelhas têm as suas aletas retas. As grelhas podem ser só a grelha com as aletas da frente e o registro de vazão atrás, pode ter dupla deflexão, se eu quero jogar o ar um pouquinho mais para cima e quero abrir um pouco ele, então tudo isso eu tenho disponível. Tem também nos catálogos, né? Obviamente que a gente não consegue ter isso para todos os pontos, mas tem para dois casos que já vos dá uma ideia. Se a posição da inclinação das aletas for, por exemplo, 90 graus, tá? E depois eu tiver as aletas da frente são 90 graus virados para cima, né? Eu tenho um ângulo de dispersão, tá? Aqui este ângulo de dispersão, se eu tiver aqui este ângulo beta de 90 graus aqui, né? Ó, o ângulo beta é este aqui, tá? Por exemplo, numa grelha que está aqui no meio sem influência do forro. Num beta de 90, a dispersão do meu ângulo é 60. Aqui me dá 60 graus para cada lado, né? Agora, se eu tiver um beta de 45, o meu ângulo de dispersão, então eu reduzi um pouco o desvio das aletas, o meu ângulo de dispersão é só de 35 graus. Qual é a correção que a gente faz? No VL, devido a essa colocação das aletas em posição que não seja 0 graus, né? Nesta de dispersão de 0,90, a gente já viu que praticamente 0,90 dá 0,45, né? Aqui na abertura, para ter aqui um ângulo de 90, eu tenho aqui as aletas a 0,45 graus, né? Então, a 45 graus. Reparem vocês, eu aqui tenho 0,5, meu VL, aqui tenho um pouco menos, então tenho 0,7. Aqui o menos eu quero dizer que não cai tanto, né? Na indução eu também tenho correção, né? Distância entre grelhas também muda um pouco, né? Se eu tiver que abrir isso, eu posso passar de 0,2 para 0,3, né? Com entrada pelo teto, e se tiver sem entrada pelo teto, eu também tenho que passar de 0,25 para 0,2. E os desvios do jato, que a gente calculou lá, também têm um fator de correção. Isto é, a gente definiu para uma determinada condição, grelha com as aletas todas na horizontal, tá? Registro 100% aberto, né? Todas as coisas que forem diferente disso, nós temos que introduzir as correções respectivas. Vocês podem dizer assim, puxa vida, mas esse catálogo de vocês é mesmo complicado, hein? Como é que a gente vai fazer isso? Hoje em dia tem uma outra ferramenta que em alturas oportunas será falada para vocês, que é o famoso Easy Product Finder. É um programa no site da Alemanha que vocês têm acesso através do site do Brasil, né? Onde vocês podem ter acesso a isto sai tudo já calculado pelo computador, todas estas informações já estão harmonizadas e compactuadas dentro do computador e vocês obtêm o resultado que vem com nível de ruído, com tudo. De novo, com as grelhas, as mesmas informações, né? Velocidade efetiva aqui, por exemplo, 4 metros, com o damper a 50%, me dá a perda de carga por um lado, e de novo eu tenho aqui as informações de curva NC, mais ou menos 35, e DB 40. Então vocês podem dizer assim, agora mudando um pouco para a parte acústica. Quer dizer então que é sempre 5. Se eu tiver uma NC, uma instalação de 40 dBA, eu posso ter a certeza que estou sempre dentro da curva NC35? Não é verdade. Por que não é verdade? Porque o dBA é uma soma de potências acústicas que a gente fatia o nosso nível sonoro em 8 faixas e vai somando umas com as outras, né? E depois no final diz o seguinte, olha, a soma das 8 deu 40. Tá?
Mas quando eu falo em ANC, eu quero saber o que eu tenho em cada banda de oitava. Ora, quando eu sei que a soma total é 40, eu não posso dizer, vamos supor que eu só tinha duas bandas de oitava. 40 pode ser, é 20 mais 20, é 30 mais 10, é 35 mais 5, não sabemos. A inversa é verdadeira. Toda hora que vocês têm ANC, vocês podem somar essas curvas, fazer a correção do nosso ouvido e dar o dBA direto. Mas como normalmente o que se pede é dBA, eu diria que esse número é mais ou menos válido pelas experiências tradicionais das instalações de ar-condicionado. Se vocês trabalharem com 5 dBA, não deverão ter muitas surpresas, desde que estejamos falando de escritórios. Se estivermos falando de estúdios de rádio, de televisão, até nós aqui da Trox, tá? Que a gente entenda um pouco disto, a gente recomenda que vocês consultem um especialista de acústica, tá? Para não ter problemas. Porque acústica é um troço sério. Agora só um dado aqui, a mesma história. A gente calculou todas essas informações para uma grelha com uma área efetiva de 0,1. Então, e se eu tiver 0,2? Tenho que corrigir mais 3 dB. Mais 3 dB. De onde é que saiu esses 3 dB? Eu há bocado já dei um plá sobre isso lá atrás. Eu não falei que a soma de duas fontes iguais tem que somar 3? Tem que somar 3. Então, se eu tiver uma grelha com 0,2 metros quadrados de área efetiva, é como se eu tivesse duas de 0,1 uma ao lado da outra. E nós lá atrás já falamos que quando se soma logaritmicamente dois valores iguais, o valor dá 3. Então, disso vêm essas contas que estão por aqui. Então, para outras áreas tem aqui os valores. Para as perdas de pressão também tem que se fazer essa correção que está por aí. De novo, aquilo que eu disse, não conheço nenhum outro fabricante no mundo que dê informações sobre nível de ruído por banda de oitava. Vocês aqui estão vendo, a grelha tem essa informação. Agora vocês podem me questionar o seguinte, puxa vida, mas 125 a 4.000 não é pouco? Não, para telefonia normalmente chega, para telefone, celular não dá muito mais, não precisa muito mais que isso. Mas se falamos de música, e agora já tem música nos celulares, quer dizer, porque na verdade, esse coisinho que a gente agora traz no bolso, a gente chama aquilo de telefone só porque era o número original, aquilo de telefone não tem nada. Aquilo é um computadorzinho portátil que você tem ali na mão. Então veja bem, o que a gente sempre recomenda? Recomenda o seguinte, o dado que você tem aqui, por exemplo, vocês têm aqui, ó, 6 metros de velocidade. O que é que isto quer dizer? 6 metros de velocidade, a 4.000 Hz você tem um dB de cerca de 15. Quando depois eu tenho, quero saber o que é que acontece, por exemplo, com 2.000 Hz, eu tenho este nível sonoro. E por aí vai, não é? Então eu quero dizer o seguinte, o de 8.000, se vocês quiserem utilizar nos cálculos, utilizem por precaução conservadoramente o mesmo valor que vocês tinham para 4.000. Já aqui eu diria que não façam isso, que podem ter surpresas. Se vocês quiserem saber o que dá em 63, desenhem isto num papel log-log, papel logarítmico, né? Ou papel logarítmico nesta base e não nesta aqui, né? E vocês façam uma extrapolação para os 63, porque com certeza absoluta a curva está inclinada, o valor para 63 é maior. Que raios, então isso é muito ruim. Cuidado. Quando o teu ouvido ouve muito bem aqui em 1.000 Hz, o teu ouvido ouve menos para aqui. Então o que soma aqui às vezes não te perturba tanto. Mas isso é tema do vídeo de acústica, só estou falando um pouco para explicar porque é que isso aparece aqui nos gráficos da Trox. E como sempre, 0% aberto, 50% aberto, 25% aberto. Outro dado que é interessante. Muito bem. Então eu tenho o nível de ruído dos difusores lá, então some é o que eu tenho dentro da sala. Não, não é verdade. As paredes das salas têm uma certa absorção. Claro que se tivesse uma parede com chão em mármore, ou uma sala chão em mármore, paredes em mármore e teto também em mármore, a absorção é muito pequena. Mas para os produtos tradicionais, de tijolo revestido, depois carpete no chão, enfim, esse tipo de coisas, se vocês, isso dá para calcular do ponto de vista de acústica, e se vocês tiverem dificuldade, consultem um especialista de acústica ou a própria Trox, a gente pode fazer isso para vocês também, mas eu diria que se vocês tiverem, tá,
uma atenuação natural no ambiente, vocês podem dizer o seguinte, olha, eu quero saber, tenho o meu difusor lá que fez 30 ou fez 40 dBA, tá? Eu quero saber qual é a atenuação do ambiente que eu tenho aí. Olha, se for num ambiente de 2.000 metros cúbicos hora, se for num ambiente de 2.000 metros cúbicos, um ambiente grandão, metros cúbicos, desculpem, vocês podem tirar 10 dB ao nível do ruído que sai do difusor. Quanto menor for o espaço, menos eu consigo tirar. Se eu tiver, por exemplo, uma sala com, sei lá, 4x4x3, que me dá 4x4, 16 vezes 3, 48, mais ou menos 50 metros cúbicos de volume da sala, eu só consigo ter uma atenuação ambiental de 4 dBA. Mas, enfim, esse dado é importante vocês terem alguma informação, mas se for uma coisa muito acurada, vocês têm que ter bastante cuidado e consultar alguém que vos ajude nos cálculos mais precisos. Aqui não vou perder muito tempo com isto, porque basicamente é a mesma aplicação, é o mesmo gráfico, já escolheu aqui o alcance, vem aqui, procura o ΔTL sobre o ΔTZ na mesma vertical, procura o fator de indução na mesma vertical. Isto já foi explicado, não vamos aborrecer vocês com esses dados, só mostrando um pouco mais em detalhe. Vejam vocês aqui eu tiro o fator de indução, vejam como ele é relativamente mais baixo do que os outros, não é? Que a gente já selecionou. E agora uma pergunta clássica. Muito bem, o ar que entra na sala normalmente tem que sair por algum lado. Ah, sai pelas frestas das portas. Negativo, normalmente a fresta é muito pequena, então não sai pelas frestas das portas, precisa ter... A gente até quer que algum saia para a sala ficar sob pressão, mas normalmente precisa ter uma grelha de retorno. Então a pergunta é, onde é que eu coloco a minha grelha de retorno? Coloco a grelha também na parede oposta, eu diria, bom, se puser na parede oposta, você poderá ter um curto-circuito. Ah, mas então se eu tiver um curto-circuito, sai todo o meu ar por lá. Gente, cuidado, não é bem assim. Vocês lembram daquele exemplo que a gente falou lá atrás? Que a gente saía aqui com 100 metros cúbicos hora e tinha um fator de indução de 20. Então, se eu tenho aqui 100 metros cúbicos hora, na grelha lá na ponta eu já tenho 2.000. Então, se nesses 2.000 eu tirar 90, o meu fator de bypass é 90 sobre 2.000, não é 90 sobre 100. Hein? Nada disso, que isso é um erro crasso que a gente vê muitas vezes por aí. Normalmente é bom pôr aqui na mesma parede, para conseguir ter exatamente este efeito de dar isso tudo aqui, né? E a pergunta sempre é a seguinte, e deve ser por cima do insuflamento ou por baixo do insuflamento? Essa pergunta não está aqui respondida, mas eu diria a vocês que basicamente o que nós podemos dizer é que a melhor posição para isso, normalmente, acaba sendo sempre aqui um pouco por baixo do insuflamento. Porquê? Porque se eu tiver aqui a minha grelha de retorno em cima, este meu ar de retorno tem que fazer este caminho para chegar lá. E aqui conflita com este, né, que está insuflando. Então eu vou ter aí uma mistura de fluxos que não é saudável, digamos assim, para a nossa instalação. Né? Para selecionar o retorno, normalmente nós temos aqui também a mesma história, né? Sabemos qual é a velocidade efetiva em nível de ruído que a gente quer, sabe qual é a vazão, vem aqui e determina qual é a área efetiva que a gente tem na nossa grelha e vai àquele gráficozinho anterior e já sai direto o que é que precisa de calcular. Aqui estão as áreas efetivas de retorno das grelhas, que são diferentes das de insuflamento, não é? De novo, os dados de nível de ruído e perda de carga, é só uma repetição. Agora mostrando então o nosso programa de grelhas. Grelhas AT significam lâminas frontais verticais, ajustáveis individualmente. Tá? Vejam vocês que o tamanho da aletinha aqui parece um pouco da asa de um avião. Isso porque o nosso fundador era engenheiro de uma empresa alemã, era engenheiro aeronáutico. Tá? Então, isso é a nossa AT. Se for ao contrário, VAT, então as grelhas são verticais. Para a mesma área geométrica, praticamente as áreas efetivas são iguais. Não é? A distância entre as aletas é de 20 centímetros. Não é? Agora, a pergunta clássica, puxa vida, mas porquê é que
Os concorrentes da Trox sempre dão como medidas efetivas da grelha a medida interna da grelha aqui, e a Trox tem uma medida nominal que é maior. Por exemplo, na grelha, se fosse uma grelha de milímetros 200 por 100, a nossa grelha nominal é 225 por 125, para dar aqui o 200 por 100. Por que é isso? Porque na Europa não se aceita o que se aceita aqui no Brasil, que é a grelha com esses parafusinhos aqui. Então tem que ter aqui uma moldurinha de montagem. Então, o que a gente faz? Esta é a dimensão do duto, aplica a moldura de montagem, e esta grelha que tem esta vazão nominal, este nome de 225 por 125, é a grelha que corresponde a esta medida que está aqui. Normalmente isso é mais ou menos a medida no meio da moldura da aba das grelhas. Se formos para a série AH, que é mais arquitetural, então vejam vocês que a grelha é mais grossa, eu posso ter ela a 0 graus ou a 15 graus virada para cima, mas essas aletas são fixas. Essa grelha é mais bonita, especialmente se a grelha for muito grande, às vezes a VAT não tem resistência suficiente e ela fica meio bamba e fica meio feia. Temos grelhas de piso também, bem resistentes para poder passar um carrinho, acho que até cerca de 500 kg por metro quadrado dá para passar em cima dessas grelhas que elas resistem bem. Temos também ela com o registro embaixo da grelha. Antigamente se utilizava muito esta grelha, porque essa história de insuflar pelo piso, que ultimamente agora criou esse novo conceito de displacement, nem sempre foi assim. Antigamente isso se usava muito, porque toda agência bancária não tinha internet, não tinha nada, então toda agência bancária tinha o seu CPD. Então, para CPD, o insuflamento do ar das máquinas de computador sempre foi por baixo. Então tinha que se insuflar nessas alturas, sempre havia grelhas de piso para colocar o computador em cima, né? E então se insuflava por difusores para ter uma certa condição ambiental, mas tinha muito essas grelhas aplicadas em CPD. Hoje, obviamente, que isso já não existe, porque os CPDs hoje estão na Índia, às vezes, né? É tudo remoto aqui, né? Temos grelhas de porta também, né? Que têm que ter este formato para que não se possa, a gente chama ela de grelhas indevassável. Indevassável é aquilo que não se pode ultrapassar. Isso só é verdade, como o ar precisa de passar aí, o que acontece? Isso só é verdade em relação ao olhar, eu não consigo ver através de uma grelha destas. Mas, obviamente, se eu tenho a grelha para passar o ar, tenho que deixar para passar o ar. E se passa ar, passa tudo a que o ar tem direito. Passa ruído também. Então, muitas das vezes, às vezes é preciso ter aí uma coisa meia esquisita para evitar que não se ouça de uma parede para a outra da grelha. Mas isso já são aplicações especiais. De novo, qualquer dúvida, consultem a Trox, que a gente terá muito gosto em responder para vocês. Esta é uma que tem moldura dos dois lados, a GST, fica bonitinha, e esta só precisa ver aqui para fora, normalmente aqui tem um duto acoplado, né? Se for a AGS simples. Também precisa ter tomadas de ar exterior, então a gente, mas antes disso ainda tem as grelhas de retorno, que são as AR, que normalmente as aletas são fixas, também 20 milímetros a distância entre elas, mas obviamente, como vocês viram nos gráficos anteriores, a área efetiva disto é reduzida porque o ar bate aqui e tem que fazer um certo rodamuinho para poder chegar lá dentro. Muito bem, mas agora então aqui no Brasil, a maior parte das grelhas se vendem com fixação por parafusos aparentes. Então é preciso tomar alguns cuidados. Se não tem esta moldura de montagem, que é como se chama isso aqui, em que então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma grelha 225 por 125, eu teria 225 por 125 aqui, que é a grelha nominal, tá? Teria um H1L e uma área útil, ok? Que é menos 28 milímetros, que é praticamente a altura de uma da aba e meia aba para cada lado. Bom, se eu não tiver isto aqui, eu preciso ter a certeza, não posso aplicar essa mesma grelha neste negócio aqui de HL, porque aí a grelha, o parafuso não tem onde fixar, porque a grelha não vai ter espaço aqui. Então o que a gente faz? Se é por fixação por parafuso, a abertura do buraco tem que ser 12 milímetros a menos do que aquele que era nominal.
Vocês tinham aqui um H vezes L, agora o H2L2 tem menos 12 milímetros disso que está aqui para a grelha poder entrar. Tá? Normalmente ainda precisa ter esta diferençazinha aí, porquê? Porque não se esqueçam que algumas dessas grelhas, ou algumas das aletas, ou até parte do registro, tem alguns parafusinhos que saem aqui um pouco para cima. Se a gente tivesse a medida justa aqui, a grelha não entrava por causa dos parafusos que aparecem aqui. Senhores, da parte 2 é tudo. Muito obrigado, espero que vocês estejam divertindo com isto. Felizmente ou infelizmente, depende como vocês quiserem considerar. Não é tudo, ainda temos mais o que falar sobre distribuição de ar, mas isso será motivo do próximo vídeo.